Muitos jornalistas aí da grande imprensa insistem em negar a existência de uma ditadura do judiciário aqui no Brasil. Como ainda existem alguns ritos democráticos e institucionais, para eles não há nada de errado. Mas a verdade é bem diferente. Quando um único poder ultrapassa os limites da Constituição e concentra decisões que afetam todo o país, nós já não temos uma democracia plena. Essa semana eu fui atrás dos argumentos da chamada imprensa chapa branca, né? Eu assisti a vídeos, li artigos e todos repetem a mesma narrativa. Não existe ditadura no Brasil. Mas se nós listarmos os fatos recentes, essa máscara cai rapidinho. Um sujeito que eu admiro é o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Em agosto de 2018, ele pediu licença das suas funções judiciais. E depois que ele se aposentou lá do TSE, ele se tornou um crítico contundente do Supremo Tribunal Federal. E ele vem declarando publicamente que não tem o menor respeito pelo STF. Ele afirmou que o país vive uma ditadura praticada pelo judiciário. E ele tem destacado com muita ênfase a ausência de mecanismos de recursos efetivos aí à disposição dos cidadãos. Mas hoje eu acabei de ler, agora são quase 11 da noite, acabei de ler uma notícia maravilhosa. É a mão de Deus e a justiça divina começando a acontecer. Vocês lembram daquele general Dutra? Ele comandava Brasília quando teve o 8 de janeiro. Ele, quando foi depor, ele confessou que enganou as pessoas de que elas iam para casa e levou-as para a prisão. Também ele disse que informou ao presidente Lula: presidente, todos serão presos. Lembram disso? Pois bem, esse cidadão, ele é um general de 3 estrelas. Só tem um posto a mais no exército que é de 4 estrelas. E eu acabei de ler a notícia maravilhosa de que ele foi deixado para trás. Claro que ele tem a expectativa do favor que prestou para o Lula, né, de ser promovido a 4 estrelas para integrar o alto comando do Exército, que é quem decide tudo a respeito da Força Terrestre. Graças a Deus, isso é justiça. General Dutra, o senhor está pagando pelo que o senhor fez contra aquele povo inocente. Não será promovido a general de 4 estrelas. Ele é da turma de 87 e 2 mais novos, da turma de 88, serão promovidos e ele automaticamente vai para a reserva, vai para casa, para o ostracismo, para pensar no mal que ele fez. E que isso sirva de exemplo para tantos outros que estão praticando injustiça e que estão praticando o mal em nosso país. Todos eles pagarão e começarão a pagar aqui em vida. Temos a justiça divina, mas eles começarão todos a pagar aqui nesta existência. Sebastião, está comemorando a derrota de alguém? Não. Eu estou comemorando a justiça, porque esse cidadão é indigno e não merecia mesmo ser promovido a general de exército. Está aí o seu pagamento, general Dutra. Está aí o seu pagamento. Paz a todos. De alguma forma, pelo que a gente viu, a justiça vai sendo feita, né? Não ainda como a gente gostaria, mas é um começo. Agora veja o exemplo das prisões do 8 de janeiro. Não houve o devido processo legal. As penas, elas não foram individualizadas como manda a lei. E as imagens, né, que poderiam esclarecer os fatos simplesmente desapareceram. Veja que um dos advogados do Felipe Martins
foi impedido de fazer perguntas-chave ao general G. Dias. E tem mais, né? O caso do Felipe Martins é um escândalo. Ele foi preso, colocado em solitária por 10 dias, né? E isso aí caracteriza uma verdadeira tortura, e tortura psicológica, né? Mesmo sem provas da tal viagem que ele fez para os Estados Unidos e de participação em qualquer reunião golpista. Hoje, ele continua com tornozeleira eletrônica, proibido de usar as redes sociais e até de dar entrevistas. Tem também o caso do Clériston da Silva, né, que morreu depois de ter negado o direito de se tratar. Tem o da Débora, cabeleireira, conhecida como a Débora do Batom. E as humilhações sofridas por senhoras aí de mais de 65 anos, incluindo agressões de outras presas, né, que nada mais fizeram do que protestar pacificamente. E tem um detalhe, longe da Praça dos Três Poderes. E mesmo diante de tudo isso, jornalistas chapa branca repetem que não há violações de direitos humanos, não há censura no Brasil. Mas como mostrar a realidade para as pessoas e elas não serem manipuladas? A resposta é simples. A gente tem que fazer isso mostrando os fatos. Decisões judiciais que censuraram veículos e perfis, prisões sem devido processo legal. Tivemos também perseguições seletivas a opositores, isso aí é muito claro e público. E se a gente comparar tudo isso com o que diz a própria Constituição, não vão restar dúvidas. O exemplo mais claro é a imunidade parlamentar. O artigo 53 dá direito a deputados e senadores, né? E eles são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Mas isso foi reinterpretado para justificar abusos, como no caso do deputado Daniel Silveira, a quem eu sempre tive muitas restrições. Só que ele, como deputado federal, ele estava amparado pela Constituição. A verdade é que medidas que deveriam ser excepcionais viraram rotina. E essa é a essência da ditadura do judiciário, quando a exceção se torna regra e a Constituição deixa de ser respeitada. Portanto, a melhor resposta para aqueles que insistem em negar o que está acontecendo no Brasil é muito simples. É mostrar fatos, provas e exemplos claros de violações de direitos humanos e também de censura. Só assim a gente vai conseguir desmontar a narrativa de que nós vivemos uma democracia plena.